Olá, boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando esse nosso primeiro webinário sobre gênero e direitos humanos na Jansi. Boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem está em outro fuso. Sejam muito bem-vindos aqui nesse espaço. A gente está muito animado para... boa noite, Reinaldo. Boa noite, pessoal da Jansi. Boa noite, todo mundo. Estamos muito animados porque hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Convenção da Haia de 1980, sobre a subtração internacional de menores, em uma perspectiva de gênero e direitos humanos. Então, buscando tentar entender e responder um pouco a questão de por que os parâmetros internacionais de direitos humanos devem ou precisam ser observados na implementação desta convenção, né? Principalmente em contextos de violência doméstica, em que a gente vê mulheres aí fugindo, saindo do seu país, enfim, a situação particular aí, muito particular, de mulheres migrantes. Então, boa noite. Hoje a gente conta com um convidado muito especial, que é o Dr. Reinaldo Amaral, que é um advogado formado já desde 1998 pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, é sócio fundador do Amaral de Andrade Pinheiro Lima, Sociedade de Advogados, uma banca fundada em 1982, que tem uma prática reconhecida pela atuação humanizada na área de conflitos de família, e tem vasta experiência aí no campo da Convenção da Haia. Então, é um prazer recebê-lo aqui, doutor Reinaldo, e logo mais vou passar aí a palavra. Antes, queria contar um pouquinho, algumas coisas de funcionamento do nosso encontro. Para quem precisa de legendas ou de tradução para o espanhol, se a gente for aqui na nossa câmera, nesses três pontinhos, a gente consegue clicar nesses três pontinhos e achar um item chamado definições, né? E aí a gente vai em legendas no canto esquerdo. A gente pode clicar em legendas traduzidas e marcar português para idioma falado na reunião e espanhol para as legendas em espanhol. E aí a gente vai conseguir ter as traduções em espanhol. Pelo que eu vi, eu acho que todo mundo que está por aqui fala português, mas em caso a gente precise da tradução, tem essa opção. Entonces, para la gente que habla español, si por acaso tenemos alguien acá, buenas noches, sean muy bienvenidos, un gusto encontrarlos por acá para este debate tan importante acerca del convenio de la Haya y en un contexto de violencia doméstica de mujeres que necesitan fugir de contextos de violencia doméstica. Entonces, si necesitan traducción o no, contamos con la opción de tener traducción de todo que se habla, entonces hay que buscar los tres puntitos aquí abajo, hay una parte con emojis, luego abajito tenemos estos tres puntitos. Apretando los tres puntitos, entonces tenemos definiciones o configuraciones, y ahí podemos hacer un clic y buscar para traducción, para leyendas en portugués, español. Entonces, audio hablado, portugués, y luego leyendas en español. Entonces eso, un gusto saludarles a todos. Boa noite, Carlos. Queria ver se o Carlos da Jamsi está por aqui, antes de eu passar a palavra para o doutor Reinaldo. Deixa eu ver aqui. Acho que ainda não. Então, agradecer mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre esse tema super importante e desde já, então, passar aqui para o doutor Reinaldo. A ideia de hoje é que a gente possa ter cerca de 10 a 15 minutos com o doutor Reinaldo, falando um pouco da experiência do Brasil sobre a implementação, os desafios, então, mais tecnicamente, da própria Convenção da Haia. Depois eu também vou falar um pouquinho de parâmetros internacionais de direitos humanos e a gente vai abrir para os debates. Enquanto isso, eu vou acompanhando aqui pelo chat também. Fiquem à vontade, comentários e perguntas são sempre muito bem-vindos. Então, para a gente não atrasar muito mais, Reinaldo, boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa noite, obrigado também pelo convite, tanto do seu, Tamara, quanto da Janice. Para mim é uma alegria muito grande poder participar desse webinário e poder, eventualmente, ajudar e contribuir aí para os colegas advogados e para as outras pessoas que estiverem assistindo esse webinário. Eu vou falar um pouco da minha experiência como advogado nessas questões envolvendo processos de busca e apreensão e restituição de crianças por conta da Convenção da Haia sobre sequestro internacional de crianças e tentar passar possivelmente alguma orientação, enfim, alguma ideia de como tudo isso se processa. Tá? Eu comecei a advogar em 1988, então já tenho bastante tempo de advocacia. E há mais ou menos uns 10 anos, 10, 15 anos, surgiu aqui o primeiro processo de Haia. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque, primeiro, que esses processos eles tramitam na Justiça Federal, tá? Que para a gente é completamente fora do nosso habitué. A Justiça Federal, os juízes, não são juízes preparados para lidar com processos de família, eles não têm aquela sensibilidade que um juiz de uma vara de família tem, eles não têm estrutura para tocar um processo desse naipe envolvendo o melhor interesse da criança. Então, assim, no início era muito difícil. Primeiro porque, além dessa falta de preparo dos juízes para esse tipo de processo, a gente se deparava com uma violência institucional muito grande contra as mulheres. As mães que vinham com seus filhos do exterior, elas eram tratadas como criminosas, como sequestradoras. Então, o processo já começava de uma forma violenta, o oficial de justiça já chegava na casa das mães, eu tenho testemunho das minhas clientes que passaram por isso, o oficial de justiça chegava com a Polícia Federal, tentando invadir a casa das mães, falando, nós viemos buscar o passaporte, porque o juiz deu uma liminar para prender o passaporte, a senhora é sequestradora, aí virava para a mãe da genitora das crianças, falava, e a senhora vai presa também por ser cúmplice, por estar cobertando a sua filha, e não sei o quê. E assim começava um processo violento. Os juízes não queriam fazer provas. Imagina, um processo envolvendo uma criança, você tem que buscar o melhor interesse da criança e tem que ouvir a voz da criança através de um laudo psicológico e um laudo social, porque é o laudo psicológico que vai dar voz para a criança. Se a criança não tem ainda maturidade para expressar a sua vontade, para ir a juízo depor, né, e hoje se considera que a partir dos 12 anos isso pode acontecer, crianças menores de 12 anos têm que ser ouvidas como? Através de uma perícia psicológica. Os juízes não admitiam a realização de perícia psicológica, já queriam julgar os processos de plano e, no geral, determinavam o retorno dessas crianças para o país de alegada residência habitual. Então, o que acontecia? As mães se casavam no exterior, tinham filhos, vinham para o Brasil achando que aqui teriam alguma proteção por serem brasileiras, e se deparavam com um judiciário que fechava os olhos para as questões graves trazidas por elas, principalmente as questões de violência doméstica que eram enfrentadas no exterior. Assim, é impressionante. Até hoje, a gente ainda sente uma dificuldade muito grande de ver os processos serem julgados sob perspectiva de gênero. Agora, você imagina 15 anos atrás. Isso era assim, inexistente, não se falava disso. Né? Então, essas mães, a história que elas traziam não eram vistas, não eram contadas, porque o importante era o cumprimento da Convenção da Haia. Era o Brasil ser um dos países que cumpririam a Convenção a qualquer custo, mesmo a custo de prejuízos para a criança. Então, assim, as decisões eram, em sua maioria, pelo retorno da criança
para o país de residência habitual. Eu sempre digo o seguinte, se a mãe estivesse morando num país onde ela tivesse toda a infraestrutura, onde o companheiro ajudasse na criação do filho, mesmo o casal estando separado no exterior, evidente que ela não teria motivos para querer voltar para o Brasil, né? Mas, assim, no geral, as mães voltam apavoradas, temerosas, porque se elas vão fazer uma denúncia de violência doméstica numa delegacia num país, num país onde elas estavam residindo, no geral não admitem a lavratura do boletim de ocorrência. Umas clientes minhas já falaram, não, eu chegava na delegacia, não, nós não vamos lavrar, porque a senhora não é cidadã europeia, então a senhora não tem direito a lavrar boletim de ocorrência. Então, assim, elas já se deparavam com uma dificuldade muito grande de fazer as denúncias, de poder registrar o que vinham sofrendo. Teve cliente que saiu de casa um dia que sofreu uma violência doméstica, foi procurar um abrigo, isso em Luxemburgo, e chegou lá no abrigo e falou, não, a senhora não é uma pessoa necessitada, a senhora depende do seu marido, então a senhora volta para sua casa. E ela teve que voltar com o filho para a casa do agressor. Enfim, depois veio para cá e começou todo esse processo de AIA. Então, o processo, ele começa, para quem não tem essa experiência com essas ações de restituição de criança, o processo começa de forma administrativa na ACAF, em Brasília, que é a autoridade central que recebe os requerimentos das autoridades centrais de outros países. Então, a mãe veio, por exemplo, veio da França. Então, a autoridade central francesa faz um requerimento para a autoridade central brasileira, que é a ACAF, para que haja o retorno. A ACAF, então, abre um processo administrativo e intima a mãe para, dizendo, olha, tem aqui um pedido de restituição do seu filho, porque a senhora sequestrou o seu filho, a senhora trouxe o seu filho sem autorização do genitor para o Brasil. Então, foi aberto esse processo e a senhora precisa, então, apresentar aqui, justificar o motivo dessa retenção ilícita ou dessa subtração do país de residência habitual. Então, a mãe faz uma defesa prévia nesse processo administrativo e já apresenta todos os motivos que a obrigaram a vir com o filho ou os filhos para o Brasil. A ACAF, então, faz uma nota técnica do processo, enfim, fala que foi feito o requerimento pela autoridade francesa, tal, e a mãe justificou assim, assado, e manda essa nota técnica para a AGU, que é a Advocacia Geral da União. A AGU recebe essa nota técnica e ingressa imediatamente com a ação na Justiça Federal, ação de busca e apreensão e restituição da criança para o país de residência habitual. E aí começa o processo. A mãe, geralmente a União pede uma liminar para retorno imediato, ou, na pior das hipóteses, para retenção dos documentos da mãe e da criança, os documentos, os passaportes, e, no geral, os juízes dão a liminar para apreensão dos passaportes e mandam citar a mãe para defesa. A mãe, quando citada, então, tem que constituir um advogado. Aí vem uma grande injustiça. Pela Convenção da Haia, os genitores, eles contam com a defesa dos advogados gerais da União, gratuitamente. Enquanto a mãe, para se defender, ela tem que constituir um advogado para apresentar a defesa dela nos processos. Então, aí já começa uma grande como fala, diferença de tratamento entre as partes, né? O pai tem uma assessoria de excelente qualidade, que são os advogados gerais da União, são grandes advogados, enquanto a mãe é obrigada a pagar um advogado particular. Bom, a mãe apresenta defesa, já protestando pelas provas que ela quer produzir.
já rolando as testemunhas, porque assim determina a resolução 449 do CNJ, já pede a realização de perícia, e o juiz, então, ouve o genitor sobre essa contestação em réplica, né? O genitor se manifesta, também pede as provas que ele quer produzir, e o juiz, então, vai dar o despacho saneador, já marcando a audiência, e se ele determinar uma perícia, eles geralmente marcam a audiência e já determinam que o laudo seja entregue 1 ou 2 dias antes da audiência. Isso para poder julgar num tempo recorde, que a resolução 449 do CNJ fala que o processo deveria ser julgado em, no máximo, 6 meses. O que, para mim, é uma grande fanfarra, porque não existe processo que dure só isso, né? Mas, enfim, aí o juiz, então, depois de realizadas as provas, colhidas todas as provas, vai julgar o processo. Tá? No geral, como eu disse, eles determinam o retorno da criança. E daí a mãe tem que entrar com um recurso de apelação, e tem que entrar com pedido de efeito suspensivo desse recurso de apelação, porque geralmente eles dão antecipação de tutela na sentença, e já sairia uma busca e apreensão imediatamente. Então, a mãe tem que se preservar, enquanto isso, entra-se com recurso de apelação e pede o efeito suspensivo. Os tribunais têm dado o efeito suspensivo. Depois, o processo vai para a segunda instância, para o TRF, e no TRF é julgado o recurso de apelação da mãe ou do pai, se a ação foi julgada improcedente, né? E daí, então, julgado em segunda instância, sempre há recurso especial, ou de uma parte ou de outra, e então o processo depois também vai para o Superior Tribunal de Justiça. Se o recurso especial não é admitido, vai um agravo em recurso especial, que, no geral, o STJ tem acolhido os agravos para julgar o mérito dos processos. Então, assim, mesmo que suba um agravo, eles dão provimento para o agravo, para subir o recurso especial, para eles poderem julgar o mérito no STJ também. Né? Então, assim, é um processo para as mães sofrido, porque enquanto esse processo está em tramitação, ela fica com aquela apreensão de que do dia para a noite as crianças podem ser retiradas da sua casa, pode vir uma ordem, o juiz pode dar uma sentença ou uma decisão de uma hora para outra, como aconteceu recentemente num caso nosso, que a juíza, antes de esgotar o prazo da contestação, a juíza já deu antecipação de tutela para a criança voltar para o Reino Unido, e daí nós tivemos que entrar com agravo, na véspera do recesso forense, e, por sorte, na época, o relator deu uma liminar para suspender a ordem da juíza, e agora, no julgamento do agravo, o tribunal negou provimento ao nosso agravo, convalidando a decisão da juíza. E nós tivemos que entrar no Supremo Tribunal Federal com uma reclamação constitucional, porque recentemente foram julgadas 2 ações diretas de inconstitucionalidade, dizendo que quando há a alegação ou fortes indícios da existência de violência doméstica no país onde a mãe vivia com a criança, que não é obrigado o retorno, porque isso caracteriza um risco grave da criança ficar no seu retorno, sujeita a perigos de ordem física, psíquica, enfim. Por sorte, caiu essa reclamação constitucional, caiu com a ministra Carmen Lúcia, que é muito sensível à questão de violência contra as mães, e a ministra Carmen Lúcia entendeu que realmente essa decisão do TRF teria descumprido uma decisão superior do Supremo Tribunal Federal, daquelas decisões das ações diretas de inconstitucionalidade, e deu a liminar para suspender a ordem também do TRF. E, por enquanto, estamos com essa liminar, espero que não seja revogada, porque
Não se pode julgar, a meu ver, um processo sem dar o direito de ampla defesa para a genitora e para a criança. Aliás, falar em criança, eu acho que a criança deveria também fazer parte do polo passivo da ação e deveria ser defendida pela DPU, pela Defensoria Pública da União, porque ela não é só um objeto de direito, ela tem direitos, é uma pessoa munida dos seus direitos. Então, vejo como necessária a participação da criança no polo passivo da ação também, junto com a mãe. A mãe pode ser defendida por seu advogado particular e a criança necessariamente pela DPU, porque a necessidade da criança é presumida, né? Então, a justiça gratuita para a criança, eu acho que é impositiva. E daí a necessidade dela ser defendida pela DPU. Eu fiz aqui um pequeno resumo da evolução que teve em termos de legislação desde o início que entrou em vigor a Convenção da Haia aqui no Brasil. A Convenção da Haia ela foi criada pelo decreto 3.413, de 14 de abril do ano 2000, ou seja, ela fez 26 anos agora em abril. Depois disso, começaram os processos, cada juiz dava um procedimento diferente para o processo, uns em rito ordinário longuíssimo, outros faziam o processo ficar muito célere, não passavam por cima de provas, passavam por cima de tudo. Então, em outubro de 2020, depois de 10 anos já, de 20 anos já com a convenção em vigor, foi aprovado o Guia de Boas Práticas da Convenção da Haia. É um guia que propõe medidas para auxiliar na resolução dos processos. Propõe uma mediação antes já no início do processo, a verificação da exceção do grave risco. Então, ela orienta a interpretação do artigo 13b, que é a exceção de não retorno da criança, avalia quando o retorno da criança pode expor a um risco físico ou psicológico grave, integrando discussões sobre violência doméstica. E o uso de videoconferência. Então, esse guia de boas práticas já veio ajudar bastante nesses procedimentos. Depois foi criada a figura do juiz de enlace. O juiz de enlace é um juiz mais preparado, que faz cursos para resolver essas questões de Haia. E nesses cursos, eles falam, inclusive, sobre a questão da violência doméstica, a questão dos direitos da criança, tudo isso. E preparam os juízes para, esses juízes de enlace, ou juízes de ligação, como se diz, para receber e tocar esses processos, né? A função principal deles dialogarem com as autoridades judiciais dos outros países também. Eles agilizam os trâmites, trocam informações sobre legislações estrangeiras e ajudam a garantir o cumprimento da Convenção da Haia. E eu digo, cumprir a Convenção da Haia é também aplicar a exceção prevista no artigo 13b. Tá? Depois, em 2022, foi editada a resolução 449 do CNJ. 2022 é ali atrás, 4 anos atrás. Essa resolução ela passou a estabelecer procedimentos para aplicação da convenção. Então, dispõe sobre a tramitação da ação, como que deve ser a inicial, onde já deve ser proposta todas as provas, a contestação também, a parte já deve protestar por todas as provas. Depois, o juiz já marca a audiência e se determina a perícia que seja entregue antes da audiência, para dar uma, vamos dizer, uma celeridade na solução do processo, que é o desejado pelos países que compõem, que integram a Convenção da Haia.
a ideia seria que realmente fosse julgado em 6 semanas o processo, mas o que é impossível. E que, na segunda instância, sejam julgados em até 2 sessões ordinárias. Também nunca acontece, tá? É difícil acontecer isso. Depois, em 2023, 17 de março de 2023, foi baixada a Resolução 492 de 2023, que instruiu a obrigatoriedade de capacitação de magistrados e magistradas relacionadas aos direitos humanos, gênero, raça e etnia, em perspectiva interseccional, com o dever de os magistrados adotarem o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero. Tá? Por incrível que pareça, todos os processos que eu falo, a gente tem que julgar sob perspectiva de gênero, contra da violência, os juízes julgam os processos, muitas vezes favoravelmente à genitora, mas não abordam em nenhum momento essa questão da perspectiva de gênero. Ainda é assim. Depois, dia 28 de agosto de 2025, ou seja, o ano passado, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal as ações diretas de inconstitucionalidade 4.245 e 7.686, que estabeleceu que a questão da violência, havendo indícios de violência doméstica nos casos da Convenção de Haia, que não tem que se determinar o retorno da criança para o país de residência habitual. Se a mãe sofria violência doméstica no lugar onde ela estava vivendo, ela não é obrigada a retornar com o filho para a violência doméstica, mesmo que essa violência seja só contra a mãe e não diretamente contra a criança. Porque há evidente que uma violência doméstica contra a genitora acaba afetando indiretamente essa criança, né, do ponto de vista psicológico, e tudo. Enfim, o Supremo, então, consolidou esta resolução no julgamento dessas 2 ações diretas de inconstitucionalidade, e essas ações, elas têm o caráter de determinativo, ou seja, não se pode descumprir isso. E foi nesse caso recente nosso que o TRF mandou a criança retornar sem fazer prova, e desconsiderando toda a alegação de violência doméstica, que a ministra Carmen Lúcia deu uma liminar dizendo, olha, estão descumprindo o que foi julgado nas ações diretas de inconstitucionalidade, né? Então, deu a liminar para suspender a ordem de retorno da criança, até que se faça a prova e se verifique essa questão da violência, se afetava a criança, tudo isso. O exercício de uma eficiente proteção da criança e do subtrator vítima de violência doméstica depende do poder discricionário de cada juiz, tá? Essa descrição encontra amparo na jurisprudência nacional, especialmente na jurisprudência do STJ, nos casos baseados na Lei Maria da Penha. Então, os processos onde há a alegação de violência doméstica, eles têm que ser julgados à luz da legislação brasileira também. E a Lei Maria da Penha é uma lei que não existe no mundo uma lei parecida com a nossa, de proteção das mulheres, né? E essa lei tem que ser considerada quando do julgamento dos processos, desses processos de repatriação. Piloto, te ouvi, me desculpa, mas eu vou precisar pedir para você ir fechando. Não, já estou terminando. Então tá. A gente tem que julgar, então, com base na legislação brasileira, na Constituição, o artigo 227 da Constituição estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, mas de forma harmônica. Então, o artigo 227 da Constituição sempre é trazido nas defesas dessas ações. A gente tem que trazer também sempre Convenção de São José, que é uma convenção de 1969, que é uma convenção americana sobre direitos humanos, a convenção de CEDAW,
que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1990, que trata dos direitos das crianças assim considerados menores de 18 anos, e a Convenção de Belém do Pará, que é de 1994, e trata da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Então, são legislações que contribuem muito na defesa desses processos de Haia. E com isso, eu encerro aqui a minha exposição, esperando poder ter contribuído, e me coloco à disposição de vocês, se precisarem de algum esclarecimento, de alguma ajuda, ou, enfim, ou uma consulta, eu estou às ordens. Super obrigada, Reinaldo. Muito, muito, muito obrigada. É difícil a gente ver, né, advogados que atuam nessa perspectiva de gênero, que entendem a importância do protocolo, desses marcos internacionais, né? E realmente é um imperativo dos nossos tempos que esses casos extremamente complexos sejam julgados com essa perspectiva, né? Eu queria dar as boas-vindas aqui para o Carlos, que é um dos sócios fundadores da JAMSE, passar a palavra para ele rapidinho, antes de eu fazer algumas breves considerações e a gente poder abrir para os debates, porque essa é a parte mais importante, né? E, mais uma vez, muito obrigada, porque é realmente uma experiência muito de quem tem a mão na massa e que, né, está no dia a dia e tratando desses casos com sensibilidade e com cuidado. Então, muito obrigada. Carlos. Boa noite a todas e todos. Reinaldo, muito obrigado pela participação no webinar. A Tamara, professora da JAMSE, também obrigado. Eu queria agradecer a quem está aqui. E fico muito contente, na verdade, com 37 pessoas nesse webinar, num tema tão importante para a gente. Queria, então, dar as boas-vindas, agradecer a presença de vocês e comunicar que a JAMSE vai ter uma área específica de direitos humanos e gênero. O primeiro curso vai ser dado pela Tamara, junto com a professora Ana Carolina Juso, sobre exatamente a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Nós vamos comunicar em tempo, mas, de qualquer forma, o importante hoje é dizer que nós vamos ter uma área dentro da JAMSE ligada a direitos humanos, da qual ligada não, fundada para tratar dos direitos humanos, e o primeiro projeto especificamente direitos humanos e gênero. As duas, digamos, a área e a subárea são feitas em parceria, digamos, numa ligação direta e profunda com a Tamara. Eu também vou estar, eu não sou da área do direito, eu sou da área da filosofia e das ciências comportamentais, e exatamente por isso que me interessa pelo lado da filosofia, dos direitos humanos, mas também porque o protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero é fundado e fundamentado nas ciências comportamentais. Não só na questão dos estereótipos, mas também das heurísticas e dos vieses. Bom, vou passar, Tamara, para você, só para te avisar que a Débora Lemos levantou a mão, e imagino que ela tenha uma pergunta, não sei se é agora ou depois, mas, Reinaldo, muito obrigado pela sua apresentação, que foi bastante útil. Eu não sou uma pessoa do direito, mas as pessoas que estão aqui certamente se beneficiaram com as tuas informações, mas principalmente o teu pensamento sobre o assunto. Tamara. Obrigada, Carlos. A gente está muito animado, né, de desenvolver e ampliar essa área de gênero e direitos humanos nessa parceria com a JAMSE, e esse curso que a gente está preparando está ficando muito lindo. Então, logo mais a gente vai estar informando, porque realmente, até um pouco do que o Reinaldo estava dizendo, né, ainda é difícil, muitas vezes, esse protocolo ser plenamente incorporado, tanto na prática da advocacia, como mesmo do judiciário, apesar dele ser uma norma jurídica vinculante decorrente de tratados internacionais. Então, já que a gente está aqui falando de tratados internacionais, eu sei que a gente já tem
pessoas querendo fazer perguntas, mas eu vou falar, prometo que vou ser bem rapidinha aqui, só para falar um pouquinho dessa parte de direitos humanos, que é a minha praia, afinal de contas, né? E eu acho esse tema da AIA, ele é muito interessante, porque ele é um ponto de encontro de duas áreas que, digamos assim, nem sempre se comunicam como deveriam, né? Então, eu sou uma advogada de direitos humanos, tenho ali na minha cabeça o mundo dos tratados, dos sistemas de proteção aos direitos humanos, e a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Convenção da Haia, eu falei, nossa, mas esse tema não é comigo, porque é uma convenção de direito internacional privado, não tem, eu não, assim, não tinha essa clareza, né? E aí, como, e na faculdade de Direito nem sempre a gente tem essa parte, né, tão aprofundada de direito internacional e direito internacional privado, então fui lá estudar sobre esse assunto, então aos pouquinhos fui conhecendo cada vez mais desse assunto, aprendi muito com o Reinaldo quando conheci em 2023, num evento que a gente organizou lá no Rio de Janeiro, inicialmente para falar sobre alienação parental, e acabamos entrando no tema da AIA também, que isso eu acho que daria um outro webinário, mas eu digo que o tema da AIA é um pouco alienação parental modo transnacional, quem é da área já sabe um pouco disso, é um sistema aí de controle de maternidades e de controle de mulheres, né? Mas existe esse desafio, né, que a gente tem uma convenção que se estabelece no âmbito do direito internacional privado e marcos de direito internacional dos direitos humanos que se colocam no campo do direito público e que nem sempre, quando a gente fala, por exemplo, com os órgãos de proteção aos direitos humanos, eles enxergam a Convenção da Haia, talvez como numa primeira reação como a que eu tive, epa, esse tema não é muito da nossa praia, e, ao mesmo tempo, né, as pessoas do direito internacional privado nem sempre enxergam com a clareza, por exemplo, que o doutor Reinaldo trouxe aqui, a importância de trazer os tratados internacionais de direitos humanos. Então, aqui, só para lembrar e reforçar que essas convenções, né, que o doutor Reinaldo falou, então a convenção do Pacto de São José da Costa Rica, de Belém do Pará, a CIDO, que é a convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, e a Convenção dos Direitos da Criança, elas não só foram ratificadas pelo Brasil, mas elas integram o bloco de convencionalidade, que é um bloco de constitucionalidade ampliada, digamos assim. Então, elas integram a normativa do Brasil, apesar de serem com um status especial, né, apesar de serem tratados internacionais. E aí, eu queria dizer um pouco que, nessa perspectiva, não dá para a gente pensar numa norma de direito privado que seja implementada violando ou sem considerar esses parâmetros de direitos humanos, né? Há uma primazia do respeito a esses direitos, porque eles tratam essencialmente da proteção da dignidade, da vida, da segurança, da integridade física, emocional e psíquica das pessoas. Então, eles têm primazia aí num contexto de direito internacional privado. A gente não pode ter a aplicação de uma convenção em dissonância com esses parâmetros. E aí eu acho que a gente já tem esse exercício para né, interpretar o artigo 13b e o artigo 20 da Convenção da Haia. Então, o artigo 13b é uma exceção de não retorno da criança em casos de risco à criança, e hoje já é muito estabelecido na pesquisa internacional e reconhecido pela OMS que a violência doméstica é também uma violência contra a criança. Isso não é uma discussão mais, na literatura já é considerado basicamente um fato, né? Então a gente já teria aí um forte argumento para o artigo 13. Mas o artigo 20, que é menos tratado nas discussões, ele fala que não se operacionalizar, me confundi aqui com a palavra, não se fará o retorno da criança em casos em que esse retorno contraria normas de direitos humanos de um determinado país. Então, esse artigo 20 nos cabe como uma luva no contexto da normativa brasileira, né? Além disso, a gente tem alguns casos, e assim, como o doutor Reinaldo foi trazendo, que houve uma evolução, ou seja, no início a gente tratava a criança quase como bem, né? Então, a gente faz uma busca e apreensão de criança. Esse termo já é horrível, a criança não é tratada como sujeito, mas como um objeto, né?
a gente também vê uma evolução desse tema no âmbito internacional. Isso é super importante. Claro que essa evolução, ela não acontece num vácuo, nem no nada, né? Existe um forte movimento de mães, um movimento de mulheres, um movimento feminista, que vem aos poucos trazendo esse tema para o cenário internacional de diversas formas. Também daria aí toda uma conversa específica sobre isso. Mas, por exemplo, seja no formato de relatório sombra, no momento da análise dos países pelos comitês da ONU, ou pela apresentação de casos. Muitos desses comitês, então, por exemplo, o Comitê das Nações Unidas, que monitora a implementação da CEDAW, ele é um comitê que recebe casos individuais, e ela pode decidir esses casos. Claro que não tem uma força jurídica vinculante de um tribunal, mas vai gerando uma jurisprudência internacional. Então, ainda em 2014, a gente tem um marco importante, que é o caso González Carenho. É um caso de uma moça da Espanha, que teve a guarda determinada, a guarda compartilhada, sem supervisão. Ainda que ela pedisse, a criança voltava sempre machucada das visitas com o genitor, e eu estou resumindo muito, tá? Porque a gente quer abrir aqui para os nossos debates. Depois de mais de 40 denúncias feitas ao sistema de proteção de crianças da Espanha, o genitor matou a criança e se matou em seguida. Então, isso firmou um ponto muito importante, né? Firmou essa jurisprudência de que a violência doméstica é um fator central a ser considerado nos temas de guarda, né? Aí a gente vai tendo alguns outros bem mais específicos sobre a Convenção da Haia, como o MW contra a Dinamarca, que vai entrar um pouco mais nas questões da interseccionalidade, da vulnerabilidade de mulheres migrantes e da dificuldade delas acessarem a justiça, né? GMNF contra os Países Baixos, que também vai entrar ainda mais, e da análise mais específica das exceções de retorno, e aí a gente vai deixando cada vez mais robusto essa jurisprudência internacional. E ela nos serve para guiar também um pouco o nosso entendimento, porque, como o Reinaldo estava dizendo, a gente não tem uma Lei Maria da Penha global. A gente tem a Convenção Belém do Pará, que vale daqui na região das Américas, e a gente tem a Convenção da CEDAW, né, que é uma convenção global. Mas a gente tem alguns pontos importantes. Por exemplo, a Convenção CEDAW, ela tem um artigo 16 que trata da igualdade na família, que é um dos artigos que mais recebe reservas no mundo. Reserva é quando um Estado diz: eu quero fazer parte dessa convenção, mas eu não concordo com esse artigo, então eu não preciso aplicar esse artigo no meu direito interno. Então, curiosamente, ou não tão curiosamente, a gente tem a maior parte de reservas justamente no artigo 16, né? Então, a gente tem uma dificuldade do direito local de resolver esses casos de violência, que vai se extrapolando, e a gente vai começando a consolidar essa jurisprudência internacional, e o Brasil vem tomando a liderança aí também nessa discussão de como a gente internaliza essa discussão internacional por meio, por exemplo, das ADIs, né? Eu podia falar um pouquinho mais aqui sobre a questão do controle coercitivo, porque, e vou só falar isso um pouco para fechar, né? Quando a gente vai estudando mais sobre o tema da violência e o tema do controle coercitivo, a gente vai percebendo que a Convenção da Haia, muitas vezes, ela é instrumentalizada, ela é utilizada como uma forma de continuação da violência sofrida. Então, que é um pouco similar, e o paralelo que eu sempre trago, com a questão da alienação parental. Você vai... a mulher, ela consegue se liberar desse espaço de violência, ela tem essa violência perpetuada no âmbito do processo judicial e validada pelo processo, pelo judiciário. Então, a gente tem a configuração de o que a gente chama de violência institucional de gênero. E aí que entra um ponto importante para a gente falar de direitos humanos também. Porque quando o judiciário recebe e valida, né, esses procedimentos que se prolongam ou que injustificadamente colocam ônus excessivos às mulheres, ou trabalham aí com uma evidente desigualdade de poder, a gente tem a AGU defendendo um lado e uma mulher sem dinheiro, voltando fugida de uma situação de violência, tem uma evidente disparidade de poder aí, né, que se materializa de forma processual.
Então, é super importante que a gente consiga pensar nesses parâmetros de direitos humanos e nas normas que nós já temos, como o próprio protocolo, para guiar, né, a nossa prática advocatícia, porque o judiciário também responde aquilo que a gente apresenta, né? Então, ir trabalhando cada vez mais para garantir que a implementação da convenção seja conforme os marcos internacionais de direitos humanos, de maneira a preservar e garantir a integridade física de mulheres e crianças. Então, eu vou ficar por aqui, porque eu acho que seria super importante a gente ouvir um pouco. Eu não sei se tem perguntas no chat, porque eu estava aqui concentrada, mas a gente podia abrir, então, para perguntas. A Débora queria falar? Gonzalez Carenha, sim, o Rodrigo Meira falou, Gonzalez Carenha. Temos a Magda e a Débora. Magda. Também o Antônio. Boa noite. Primeiro momento, agradeço a oportunidade dessa webinar, de ouvir palestrantes que a Tamara, que eu já conheço, né, já temos, né, contato já faz bastante tempo, é uma grata satisfação ouvi-la sempre, ao doutor Reinaldo, que tem expertise também nas questões advocatícias na área. Em primeiro, em relação, eu tenho uma pergunta a lhe fazer, mas só vou ilustrar algo que é relativo à sua fala. Eu fiz parte, em 2022, do primeiro curso de especialização em mediação e subtração internacional de crianças, propiciado pelo TRF2, aqui, né, no Brasil, com juízes de enlace. E justamente vem a sua fala em relação à dificuldade que eles têm com o trato de questões de família, né? E justamente a fala foi constante de vários juízes de enlace quanto a essa dificuldade. Então, é muito interessante, o curso eu sou mediadora, né, da área de família, e além também de que faz parte da minha tese de doutorado o assunto da subtração e da mediação também. Bom, depois de contextualizar, eu lhe pergunto, na sua prática, quanto à mediação, temos o Guia de Boas Práticas, que é voltado à mediação. Tem em casos que o doutor tenha tido como clientes algum histórico de mediação bem-sucedida? Qual seria a sua opinião nesse sentido? Boa noite, Marta. Agradeço a pergunta, eu acho importante falar sobre isso. Eu acho importantíssima essa fase da mediação, no início dos processos. Teve, sim, em alguns processos, já tive a realização da mediação, inclusive em Brasília tem um órgão específico, que agora não me lembro exatamente o nome, enfim, é um órgão que tem profissionais do Brasil inteiro e que fazem a videoconferência e tentam conversar com o pai, com a mãe, tentam ver qual a queixa de um, de outro, e tentam colocar ali uma mediação. Infelizmente, em nenhum dos casos que eu defendi as mães, teve a conciliação por negativa dos genitores, que insistem sempre no retorno da criança, e muitos deles, eu sinto isso de forma, assim, com experiência, né, que a gente vai adquirindo com o passar dos anos, eu sinto que os genitores não querem o retorno da criança, eles querem o retorno da mãe. Então, para ficar mais próxima deles, embora permaneçam separados, mas na sua maioria é isso, os genitores não querem o retorno da criança, eles querem o retorno da mãe. Então, por isso, acaba não havendo a conciliação, geralmente por negativa dos genitores em resolver o processo. Eu falo, gente, hoje o mundo está globalizado. As crianças podem ficar bem no país onde estão vivendo com a mãe, podem visitar o pai, passar férias,
enfim, né? Então, mas quando eles entram com esse processo, é naquela intenção assim, eu quero meu filho de volta, ou a minha ex de volta, né? Então, é difícil, a conciliação nesses casos é bem difícil. Reinaldo, super obrigada. Tem outras perguntas aqui, mas como já está chegando um pouco perto da hora, eu queria perguntar se a gente não pode tirar uma foto, só para a gente ter um registro, e aí eu passo a palavra para o Antônio e para a Ana, pode ser? Então, quem puder abrir a câmera, por favor, abra a câmera para a gente fazer a foto, e aí a gente faz, peraí, vamos ver. Como é que a gente faz aqui? Para a gente abrir aqui. Todo mundo abriu o que quer abrir câmera, abriu. Deixa eu ver. Minha está tão pequenininha. Eu vou pedir, então, aqui para a Manu, que está aqui com a gente, fazer a foto. Vamos lá? 1, 2, 3, e... Foi? Será que foi? Acho que foi, né? Então, obrigada, pessoal, por abrirem a câmera e acho que deu. Bom, então vamos escutar agora o Antônio. Antônio, boa noite, muito obrigada, passo a palavra. Boa noite, em primeiro lugar, agradecer muita qualidade e muita experiência que foi exposta, né, nesse encontro. Eu queria, assim, alguns esclarecimentos, assim, a título de entendimento mesmo. Um ponto é em relação à Convenção de Haia, a questão da residência habitual. Se a residência habitual se refere à última residência da criança, ou se você está dizendo do lugar de conexão mesmo da criança. Então, vamos pensar num caso de uma família que muda constantemente, e aí acontecem todas essas situações, porque o núcleo familiar, ele acaba, em algum momento, se desintegrando, isso tem reflexo nas crianças. A mulher é a primeira a sofrer com essa situação, como o doutor Reinaldo colocou, né? O marido mira a mulher, mas não mira os filhos. A convenção, em tese, teria que proteger as crianças, e o que é o foco da convenção se perde, que é a proteção das crianças. E o foco todo fica nesse núcleo familiar que já está desgarçado, já é ruim, e onde todo tipo de violência acontece, né? Desde agressão física no extremo até assédio, violência psicológica, tudo isso tem reflexo nas crianças. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês esclarecessem, né? Em relação a essa dúvida que me surgiu ouvindo vocês. Outro ponto é que eu sempre olho muito a questão do melhor interesse da criança. E quando a mãe é vítima de uma violência, isso reflete nos filhos. E isso reflete, inclusive, na vida no exterior, quando os filhos não conseguem se socializar, porque eles não falam o idioma, eles estão lá por causa do pai, o pai não interage, não tem vida social com os filhos, não participa da vida dos filhos, inclusive na escola, mesmo sendo ele o único, às vezes, que fala um idioma. Né? E a mãe fica nessa situação. Muitas delas voltam para o Brasil sem saber o que elas estão fazendo, pode ser considerado uma subtração internacional. Então, eu queria entender, como vocês falaram da perícia da criança, logo no início, e também pensando na fase de mediação, se essas questões psicológicas podem ser trazidas na fase de mediação. Se vocês tiveram algum caso em que a mediação acabou, tudo bem que a mediação depende da concordância da outra parte, mas se você tiver em algum caso em que a mediação foi suficiente para ver que há situações desse tipo que são construídas justamente para a família retornar para o exterior. E como vocês veem hoje na experiência de vocês, esses laudos técnicos, né, como os juízes avaliam isso num caso concreto? É mais favorável a criança e a mãe, ou é mais favorável à convenção sem interpretação, que o mundo mudou 26 anos depois que ela foi promulgada, né? Esse é só, obviamente, esse ponto que vocês trouxeram da ministra Carmen Lúcia agora, da violência
né, como ela existe. Enfim, me desculpem, não sei se consegui me fazer muito claro, direto nessas perguntas. E uma última é quanto tempo leva um processo desse em média? Muito obrigado. Obrigada, Antônio. Bom, tem vários aspectos bem técnicos, né, das várias perguntas, que eu vou passar até para o Dr. Reinaldo falar um pouquinho mais sobre eles, mas eu queria só colocar um ponto, né, que é muito difícil a gente trabalhar com a ideia de mediação em contexto de violência, né? Não dá para ter mediação quando há violência. Por quê? Justamente a violência, a violência a gente fala, né, na literatura, enfim, nos estudos feministas, que a violência, ela opera num contínuo. E, muitas vezes, o processo judicial, ele reflete uma fotografia de um momento. Aquele momento que está acontecendo no processo judicial, geralmente é digamos assim, o acúmulo de 20 anos de abuso. Um abuso que se manifestou de diversas formas. Emocional, afetivo, psicológico, sexual, econômico, de diversas formas, que nem sempre consegue ser capturado, ainda mais por um juiz que não está habituado a trabalhar com temas de família. A violência que não é explicitamente física é difícil para os juízes de família, hoje em dia ainda. Para os juízes de enlace, ou para os juízes do TRF, que trabalham com temas previdenciários, olhar para esse tema e entender o que é controle coercitivo fica muito difícil. E a imposição de que a gente tenha uma negociação, né, uma mediação, complica, porque se essa violência ela é principalmente de cunho psicológico, claro que há casos em que ela extrapola e vai para a violência física e sexual de outras formas também, mas a violência psicológica, né, assim, é quase impensável você pensar, bom, eu fui roubada, fui assaltada, então vou ter uma mediação, assim, nenhum outro crime ou nenhum outro tipo de situação de violência, você é forçado necessariamente a ter uma negociação. Nos casos de AIA, mas também outros, né, tem uma criança ali no meio. Então, isso complica, traz uma complexidade para esses casos muito grande. E a convenção, ela pede, só porque você falou um pouco de tempos, né? A convenção, ela teoricamente, ela diz que essa decisão essa decisão, ela não é sobre guarda, a convenção não é sobre guarda, né? Ela vai determinar qual é a jurisdição que vai determinar as questões de guarda. Então, é um processo que é instrumental para outros processos, e ele deve durar 6 semanas. Então, como é que em 6 semanas a gente vai identificar controle coercitivo, violência de todos os tipos, numa situação de imigração, que já existem outras camadas, interseccionalidade, dificuldade de acesso local, até a questão da prova, né? Como é que a gente prova a violência se você não consegue registrar um boletim de ocorrência, como o Dr. Reinaldo falou? Então, é um processo quase impossível, porque como você resolve em 6 semanas, uma questão de, às vezes, vida ou morte, né? Porque são essas mulheres, elas fogem justamente porque a vida delas e das crianças está em risco. Ninguém iria fugir se houvesse uma possibilidade de conversa ou uma possibilidade de mediação. Então, eu vejo com muita preocupação, né, esse processo, e especialmente porque muitas vezes essas mulheres que estão nesse processo de mediação inicial, elas ainda não têm assessoria jurídica qualificada para estar nessa negociação, né? Enfim, então a negociação não deveria existir, e quando ela existe, ela é prejudicada por essa desigualdade de poder fundamental que é justamente decorrente dessa violência de cunho aí, de controle coercitivo, né? Aí eu vou passar para o Reinaldo e a gente tem ainda mais uma pergunta antes de encerrar. Obrigada. Vamos lá, Antônia. Sobre a residência habitual. A residência habitual é o local onde a criança vivia antes de ser trazida para o Brasil. Tá? Você mencionou que tem casos de famílias que mudam muito de residência. Por exemplo, tem um caso de um jogador de futebol que estava morando na Arábia Saudita com a família e a mulher retornou para a Argentina. Tá? E ele pediu a repatriação dos filhos para a Arábia Saudita. Só que terminou o contrato dele com o clube no curso do processo. Ele foi para um outro país. Para mim, essa ação perdeu o objeto. Tá? Por quê? Porque era para voltar para o país de residência habitual, que era o último lugar onde eles viveram,
processo foi aberto a requerimento da autoridade central da Arábia Saudita, tá certo? E o pai pega e sai da Arábia Saudita. Para mim, o processo perdeu o objeto. Eu defendo desta forma. Tive agora um processo, a ação foi procedente, improcedente, ganhamos a ação, mas o juiz, quando eu aleguei que a ação perdeu o objeto porque o pai está se mudando da Bélgica para Dubai, o juiz, com razão, falou, olha, a gente não pode julgar sobre suposição, sobre informações que não tem provas de que ele realmente está mudando ou já mudou para Dubai, tal, mas, de qualquer forma, aí eu já não concordo, a ação, mesmo se ele mudasse para Dubai, a ação não perderia o objeto. Não concordo. A meu visto, perde o objeto, porque a ideia da convenção é levar a criança de volta para o país de residência habitual, onde ele tinha proximidade com o pai e com a mãe, para que a criança tenha a proximidade de ambos naquele local onde ela residia. Agora, o pai pede a repatriação, a criança vai para o país e o pai sai do país, qual a lógica? Então, para mim, a perda do objeto é evidente. Com relação à perícia, né? Os juízes têm, sim, seguido as orientações das perícias. Muitas perícias constatam a existência da violência, até por entrevistas com a criança, percebe por históricos da criança, por desenhos que a criança faz, que ela era vítima de violência, porque a criança desenha um pai agressor, desenha um martelo e fala o que seu pai fazia com esse martelo, batia na minha mãe com martelo. Então, assim, a perícia traz informações para o juiz da existência da violência doméstica. Então, os juízes muitas vezes seguem, mas também, como em todo o processo, tem aqueles peritos que ficam em cima do muro, né? Se ficar com a mãe tá bom, se ficar com o pai também tá bom. Então, aí cabe ao juiz decidir com base nas demais provas do processo. Os laudos técnicos geralmente são bons, tá, nesses processos. É um fator que eu não comentei, que é a falta de estrutura da Justiça Federal. Eles não têm psicólogos, eles não têm assistente social para fazer laudo. Então, eles têm que recorrer ao auxílio da Justiça Estadual, né, pedir para oficiar a Justiça Estadual para indicar um perito para fazer a perícia no processo. Isso, às vezes, acaba acarretando uma demora, né, porque os peritos da Justiça Estadual não estão com tempo nem de fazer as perícias, para você ter ideia. Num processo agora foi marcada uma perícia psicológica numa ação de guarda para 2027, final de 2027. Então, elas não estão com tempo nem de fazer a perícia que elas têm a cargo delas. Imagina ter que se deslocar para a Justiça Federal para fazer um laudo. Então, isso acaba acarretando uma demora maior. Quanto tempo levam os processos? Depende de juiz para juiz, porque não existia uma uniformização. Eu acho que tinha que ser criado um rito especial para essas ações, né? Uma legislação que trouxesse um rito especial para essas ações para poder limitar o tempo, não só uma resolução do CNJ, como a 449, mas uma legislação que trouxesse realmente um rito, porque cada juiz age de um jeito, imprime um procedimento diferente. Eu tive processo que durou 10 anos, e no final ganhei o processo porque é evidente a adaptação das crianças no Brasil, né? Então, e tive processo que tem um processo que foi julgado agora, depois de 1 ano. Então, assim, depende de juiz para juiz, tá? Hoje eles estão tentando ser mais célere até por conta dessa resolução 449. Espero ter respondido as perguntas. Obrigada, Reinaldo. Antes de passar para a Ana, eu vou falar uma coisa. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada, Antônio. Antes de passar aqui para a Ana, eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouquinho polêmica sobre a residência habitual, mas eu preciso falar. Porque, assim, com criança pequena, você vai me desculpar, mas a residência habitual é a mãe. Então, assim, é claro que, né, existem situações diferentes, mas num contexto de violência doméstica, uma criança pequena não interessa no mundo onde ela está. Ela vai se readaptar num lugar que ela estiver segura. Porque se
ela é retornada para um contexto de insegurança, não importa que ela nasceu naquele país. Ela nasceu naquele país, mas naquele país ela vive em violência, a mãe dela vive em violência, não é um ambiente seguro. Então, eu sempre digo, né, porque tem muito essa questão, como é que faz a adaptação da criança? Eu não sou especialista em adaptação de criança, mas, assim, eu entendo que nos primeiros anos de vida existe, e até por questões sociais, da nossa cultura, até às vezes tem questões múltiplas, né, mas em muitos cenários da Convenção de Haia, a gente tem essas mulheres que ficam por conta da maternidade, então estão ali dedicadas exclusivamente à criança, e existe um vínculo forte da criança com essas mães, né? Então, e a separação, ou seja, muitas vezes o retorno da criança implica na separação com a mãe. Por quê? Porque o status migratório dessa mulher é precário, muitas vezes, e condicionado ao visto de casamento do marido. Então, quando há o divórcio, muitas vezes, claro que existem muitas questões sobre o visto, não dá para eu entrar em detalhe, porque cada país também tem uma regra, etc. E tal. Mas, assim, risco de prisão da mãe no retorno? Risco de prisão da mãe no retorno, risco de perda do visto, então não conseguir viver no país onde a criança foi retornada. E isso é uma violência em si contra a criança, porque ela tem o universo dela como referencial a mãe. E isso é tirado dela em prol de retornar para uma rotina que, teoricamente, ela vivia. Assim, especialmente, eu acho que não faz sentido em muitos contextos, mas particularmente para crianças pequenas, né, isso é especialmente problemático. E particularmente, especialmente em casos de crianças que ainda estão em fase de aleitamento materno, né. Eu não sei, acho que a Ana vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ana, pode falar. Boa noite. Obrigada por estar aqui. Você está no mudo ainda. Pronto. Boa noite. Que bom te ver, Tamara. Doutor Rinaldo, muito prazer. Eu ia falar exatamente disso, Tamara. A residência habitual de uma criança de 0 a 7 anos, pelo menos, é a mãe. É a mãe. Né? A gente tem, inclusive, incongruências nessa área que são, assim, insuportáveis. A gente tem o marco legal da primeira infância, que privilegia exatamente a maternagem, a necessidade de mãe que a criança tem nos primeiros anos de vida. E aí a gente tem, não sei, aí já uma pergunta, se o judiciário continua com aquela tendência assim, subliminar de xenofilia, porque eu já vi em vários processos de Haia essa questão, o juiz, né, justifica dizendo, não, mas o pai, né, é alemão, então ele morar na Alemanha, crescer na Alemanha é muito melhor, vai ter muito mais oportunidade do que aqui. Nos Estados Unidos, não sei aonde, né? Existe essa coisa de que o estrangeiro é melhor do que nós, né? Então, existe subliminarmente, mas isso entra nas decisões, né? Uma coisa que, né, aí eu queria perguntar se isso continua acontecendo, porque nem sempre é assim, espontâneo e explícito. Né? Mas há uma tendência a achar que é melhor a criança ficar, né, na Europa, nos Estados Unidos, do que morar aqui no Brasil. Então, com a mãe. Né? E uma coisa que eu gostaria de colocar é esse instrumento arma, que se chama busca e apreensão de criança. Eu costumo falar busca e prisão de criança. Ela é traumática sempre, porque uma criança não tem o alcance de entender que aquilo é um instrumento jurídico e que o juiz mandou pegá-la e que ela, né, e ela vai sair escoltada por policiais, né? Ou policial federal ou PMs. Mas, enfim, ela vai ser presa, ela vai se sentir sendo
presa. E a privação materna institucional está aí garantida, né? Que é o esporte favorito, né? A lei de alienação parental faz isso, Convenção de Haia faz isso. Então, essa coisa é muito, 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 assim, injusta com a criança, que, aliás, não tem voz. Não tem voz. Mesmo quando há a escuta, né? A criança é muito, muito, muito silenciada. A criança sai da cena e fica a coisa entre o pai e a mãe. E aí acabou. Não sei se isso está mudando recentemente, né? Nos processos de Haia. Gostaria de saber. Vamos lá, posso responder, Tamara? Pode, eu só vou falar uma coisa, porque a Ana, ela é psicanalista infantil e trabalha há muito tempo com esses temas, também conheci ela lá no Rio de Janeiro, quando conheci o Reinaldo. Tô precisando voltar para o Rio, Ana. E é só isso. E aí ela, né, enfim, então ela entende muito desses temas aí de infantil. Então, Reinaldo, tem a palavra. Obrigada. Vamos lá. Olha, é uma honra muito grande você estar aqui, viu, Ana? É uma grande psicanalista infantil, eu adoro os seus livros, seus artigos. Mas vamos lá. Que bom. Vamos lá. Você, com relação à residência habitual, voltando um pouco, eu tive um caso de crianças que vieram do Canadá e a juíza manda as crianças voltarem, conseguimos reverter depois na segunda instância, mas falando isso, que o Canadá é primeiro mundo, que as crianças teriam super tratamentos no Canadá e não tinham. Tá? As duas crianças são autistas, não encontravam tratamento no Canadá antes dos 4 anos de idade. Imagina, a perder a oportunidade de tratar essas crianças nos seus primeiros anos de vida, que diz que são os mais importantes para crianças portadoras de TEA, é gravíssimo. Então, assim, eu não sei, esses juízes acreditam que é primeiro mundo só por visitar nas férias, porque vai viver pessoalmente no país e saber exatamente como é a assistência médica, assistência jurídica, né, para entender essas mães. E daí as crianças vieram com meses para cá. Quer dizer, residência habitual, para mim, é um lugar onde a criança fala o idioma, estuda, mantém um convívio social. Agora, as crianças vêm com meses para cá, não falam o idioma, não tem nenhum contato com a cultura do país de onde veio. Vai falar que é residência habitual porque veio de lá? Também acho o fim da picada. Né? E essa história de primeiro mundo, sim, ainda existe, ainda os juízes falam disso. Estou com um caso agora de uma mãe que veio do Reino Unido, fala, o Reino Unido é um dos países mais portentosos do mundo, um lugar de primeiro mundo, mas também a criança não tinha, foi negado o tratamento para a criança no Reino Unido, país de primeiro mundo, entendeu? E é isso, mas os juízes ainda vêm com essa história de primeiro mundo. É um desafio muito grande. Obrigada, Reinaldo, pelas considerações. Esse é um tema que eu creio que daria muitos encontros. Eu espero que a gente possa organizar próximos em breve e contar com a presença de vocês e de muitas outras pessoas. Queria agradecer novamente, imensamente, a todos que se dispuseram a passar esse pedacinho da noite aqui com a gente. Foi um prazer enorme dividir esse momento com vocês. E vou encerrar. E é isso. Logo mais, espero que a gente tenha outros encontros sobre esse tema, sobre o protocolo. E em breve também vamos ter mais novidades via Jamsi. É isso. Então, se não tivermos mais comentários, Reinaldo, quer dizer mais alguma coisa? Eu só queria agradecer a participação, o convite da Tamara, da Jamsi, e de todas as pessoas aqui presentes que tiveram a paciência de nos ouvir. E continuo à disposição de vocês, caso queiram trocar alguma ideia, enfim, estou à disposição. Vou colocar meu telefone aqui no chat.
quer falar? Quem quiser falar comigo? Sim, entrem em contato demais. conosco. Peraí, eu também vou por aqui. O meu site. Quem entra em contato, a gente tem um grupo também de WhatsApp que se criou para esse encontro, então a gente também pode ir trocando por lá, ficamos à disposição, e eu estou planejando já pela Jamsic outro debate sobre esse tema. Então, muito obrigada, boa noite e até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado, Tamara. Tchau. Oi, Cláudia. Boa noite, muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Ana. Boa noite, Magda, Flávia. Boa noite, boa Núcleo de noite. Nova Adorei. York. Adorei. Faz de novo. Vamos fazer, Ana, vamos fazer. É importante mesmo, né? A gente tem que se unir, porque é tão difícil esse tema, e ele é tão específico, é difícil a gente, às vezes, chegar nele, né? Porque ele é muito, muito específico. E, assim, eu tenho uma pena porque o tempo era curto, né? Então, eu tive que dar uma exprimida, mas acho que deu para entender alguma ficou coisa. Ótimo. Não, ficou ótimo, e ficou muito claro, assim, né, de como as coisas mudaram, né, de quando esse tema começou a aparecer para agora, a evolução dos protocolos, das ADIs e tudo mais. Então, achei que ficou super legal. A ideia é a gente também ter outros encontros e poder falar sobre isso, porque é isso mesmo, Tildes, as faculdades não trabalham, né, muito esses temas. Eu não sei como é que está isso agora. Eu lembro que quando eu fiz direito, eu tive direitos humanos como matéria obrigatória, mas eram muito poucas faculdades que tinham isso. Eu não sei se hoje já tem mais, mas imagina, né? Você nem sempre tem. Não chega, né? Não chega. Então, enfim. Bom, gente, eu vou encerrar. Então, Vou fechando a sala aqui. Boa noite. Boa noite para todos. Até breve. Tchau. Até breve. Tchau.